Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a inerrante, infalível e inspirada Palavra de Deus. Nas últimas lições, as 3 lições anteriores, nós aprendemos aqui sobre a autoridade da Bíblia, lembrando que a autoridade da Bíblia reside no fato de ela ser obra de Deus Todo-Poderoso, por ela ser obra de Deus, por Deus ser o autor da Bíblia, aí reside nela a sua autoridade. Também aprendemos sobre a inspiração da Bíblia, e eu gostaria de lembrar aos irmãos que por inspiração nós entendemos que a mensagem da Bíblia ela foi produzida pelo próprio sopro divino. Foi o próprio sopro divino na vida desses homens inspirados que escreveram o conteúdo que nós temos hoje em nossas mãos. E na lição anterior, nós aprendemos um pouco sobre a inerrância da Bíblia, esse caráter da mensagem sagrada de ser isenta de erros, de não ter nenhuma falha. Por isso nós aprendemos que a Bíblia é tanto inerrante quanto infalível. Na lição de hoje, avançando nesse estudo das Sagradas Escrituras, nós vamos escorrer um pouco, com a permissão do Espírito Santo, sobre a estrutura da Bíblia. É comum no dia a dia nosso de servir a Deus, nós vemos diversos pregadores nos exortando que nós precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, se aprofundar no conhecimento da Bíblia, aplicar a Bíblia no nosso dia a dia, na nossa vida. Isso tudo é verdade. Esta é a vontade de Deus para conosco. Nós venhamos a estudar a Bíblia, aprender da Bíblia e aplicar o ensino dela nas nossas vidas. Mas fato é, irmãos, que ler e compreender as Sagradas Escrituras é de fato um desafio, porque a Bíblia não é um livro como qualquer outro livro. A Bíblia é um livro especial, muito particular. Por isso que para a compreensão da Bíblia é importante nós devemos entender qual é a estrutura deste livro sagrado, como é que ela foi composta, como é que foi esse processo de seleção e agrupamento dos livros. E este é o tema da lição de hoje, que trata sobre a estrutura da Bíblia. Quando a gente fala sobre a estrutura da Bíblia, a forma como ela está organizada, nós realmente não podemos deixar de destacar a particularidade deste livro. Ora, a Bíblia foi escrita inicialmente, o primeiro escritor da Bíblia, o mais antigo escritor da Bíblia, nós sabemos que foi Moisés. E ele começou essa escritura cerca aproximadamente do século XV a.C. O primeiro livro da Bíblia, o último livro da Bíblia que fecha o cânon sagrado, é o nosso conhecido como Apocalipse de João. E ele foi escrito por volta do ano 96 da nossa era, depois de Cristo. Então nós temos aí um intervalo de 1.600 anos em que a Bíblia estava sendo produzida, estava sendo escrita, por cerca de 40 escritores, alguns deles até desconhecidos. Até hoje não sabemos quem é o autor de alguns livros da Bíblia. E eles estavam em diferentes lugares, em pelo menos 3 continentes diferentes. Muitos deles sequer se conheciam, sequer sabiam que o outro estava produzindo uma obra. E no entanto, a gente percebe que a Bíblia ela é um todo harmônico, perfeito, completo. A única coisa que pode explicar isso é que um único autor estava conduzindo todo o processo, todo o trabalho. E esse autor não era humano, esse autor é o próprio Deus. Ele que cuidou desse trabalho, desse processo. Foi ele o grande editor que conduziu a produção dessa obra sem uma sequer reunião de pauta dos seus escritores. Uma obra produzida de forma extraordinária, uma obra produzida de forma miraculosa. Se nós pegássemos hoje, com toda a tecnologia que existe, selecionássemos 40 escritores em diferentes continentes, não dessemos uma pauta para eles e disséssemos: escrevam o que vocês acharem por bem, vocês acham que é inspirado,
e depois tentássemos juntar isso numa obra só, os irmãos imaginem a miscelânea que ia dar, imaginem a salada de fruta que ia dar essa obra. A Bíblia não é assim, a Bíblia é um todo, ela é harmônica, ela nunca se contradiz e ela não erra em tudo que ela diz, por ela ser a própria palavra de Deus. Porque o grande propósito de Deus a escrever a Bíblia foi justamente a revelar-se à humanidade. Nela nós temos a revelação escrita do próprio Deus. E quando nós estamos falando de revelação, nós não estamos dizendo que aquele eterno que habita na luz inacessível resolveu fazer uma espiadinha, tirar o véu, um deslumbre fugaz. Não. Nós estamos falando de revelação de Deus, é uma revelação progressiva e completa. O que se pode conhecer de Deus está registrado na Bíblia. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos no estudo, no aprendizado das Sagradas Escrituras, melhor nós iremos conhecer o próprio Deus, porque através dela ele se revela ao seu povo. Esse é o verdadeiro conceito de revelação de Deus através da Bíblia. Mas como essa Bíblia então está organizada? Nós sabemos que a Bíblia é uma coleção de pequenos livros, não uma coleção que tenha sido selecionada de forma arbitrária, mas uma coleção que foi organizada ao longo dos séculos pelo povo de Deus, de livros que atenderam a alguns requisitos como inspiração divina, reconhecimento do povo de Deus e preservação do povo de Deus. O termo Bíblia você não vai encontrar no texto sagrado, a menos na capa, a não ser na capa, porque Bíblia é um termo que tem origem estrangeira. Ele deriva do grego biblos ou biblion, que significa os livros, pelo fato desta obra ser uma coletânea de pequenos livros. A palavra Bíblia é uma palavra latina e tem esse sentido de coleção de pequenos livros, mas tem um sentido ainda mais profundo, tem o sentido de diferenciar uma coleção qualquer de a coleção, a única coleção que contém a verdadeira palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia é sagrada. Por isso esse termo Bíblia, ele não é encontrado, como eu disse, dentro do texto sagrado, mas por volta de 150 depois de Cristo, os cristãos já usavam a expressão a Bíblia em grego para se referir às escrituras sagradas, ao conjunto de livros que eram admitidos como inspirados e que traziam a revelação de Deus. O cânon da Bíblia, essa expressão cânon, ou canonização, para nós que somos cristãos evangélicos, isso parece meio estranho, né? Remonta àquela ideia da Igreja Católica de canonizar pessoas como santos, né? Mas não é isso, irmãos. Cânon é uma palavra que tem origem grega, canone, e significa cana de medir, ou para o nosso português bem moderno, régua. Seria livros que passaram na régua. Que régua é essa? Que atenderam aos 3 itens: inspiração, aceitação, reconhecimento do povo de Deus e preservação do povo de Deus ao longo dos séculos. Esse processo de cânon bíblico, ele foi se desenrolando ao longo dos séculos. Alguns livros eram então aceitos como inspirados e conservados como palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que é importante nós destacarmos aqui ainda nessa primeira parte da nossa lição, nosso primeiro tópico, como a Bíblia está organizada, é que a ordem dos livros que você tem hoje na sua Bíblia, a ordem, ela não é uma ordem inspirada, ela é apenas uma organização lógica e por tema, por assunto. Ela não é uma ordem cronológica. A Bíblia não está em ordem cronológica, não é o primeiro livro que foi escrito, depois o segundo, depois o terceiro, não. Ela está organizada por assuntos. E essa ordem em si não influencia na revelação e na inspiração da palavra de Deus, porque a Bíblia em si é o todo, é o conjunto total dos livros inspirados.
não importando a ordem em que eles estão dispostos. Na nossa Bíblia, essa ordem é por assunto. Mas, por exemplo, se nós pegarmos a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento da nossa Bíblia, tem os mesmos quantidade de livros da nossa Bíblia, porém a organização da Bíblia hebraica era distinta da nossa. A organização da nossa Bíblia hoje, a disposição dos livros, do Gênesis até Malaquias, de Mateus até Apocalipse, o Antigo Testamento ela espelha a organização da Septuaginta, que é aquela famosa tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita, segundo a história relata, por aproximadamente 70 sábios judeus da cidade de Alexandria, por ordem oficial. Então, quando a Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego, antes de Cristo, a ordem dos livros do Antigo Testamento foi adotada, a mesma ordem que nós temos até hoje na nossa Bíblia. Já para o Novo Testamento, a nossa Bíblia, ela mantém a ordem da Vulgata Latina, que é uma tradução feita por Jerônimo, um homem de Deus, no ano 387 da nossa era, quando ele traduziu todos os livros do Novo Testamento do grego para o latim, por isso Vulgata Latina. E a nossa Bíblia preserva essa ordem, mas esta ordem em si não é inspirada. E o fato de você ver uma Bíblia, de repente, de um outro idioma, que esteja com uma ordem dos livros diferente, não significa que eles alteraram a Bíblia ou adulteraram a Bíblia. Porque a ordem em si não é uma revelação de Deus, é apenas uma organização por assuntos. Por curiosidade, a ordem da Bíblia hebraica, como é que funcionava? Lembrando que eles só tinham o Antigo Testamento. Eles tinham a seguinte ordem: a primeira parte deles era a lei, que corresponde com a nossa, 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois, a segunda parte da Bíblia hebraica era chamada de profetas, e a terceira parte, escritos. Algumas traduções nossas, essa parte de escritos é chamada de salmos, mas o nome correto seria escritos. Quem eram os profetas na Bíblia hebraica? Eles se subdividiam em primeiros profetas e últimos profetas. Os primeiros profetas eram Josué, para eles Josué era profeta. Depois juízes, juízes para eles também era profeta. Depois vinha Samuel, lembrando que para eles Samuel era um livro só. Nós temos o primeiro e o segundo Samuel, para eles era um livro só, compondo o conteúdo dos 2 livros nossos. Depois Reis. E olha só, depois vinha Isaías, Ezequiel e Jeremias. Esses eram chamados para eles de primeiros profetas. E aí depois temos os 12. Por que eles chamavam os 12? Nós chamamos hoje de pequenos profetas. Para eles era um rolo só. Lembrem que antigamente os livros eram em rolos, né? Então era um rolo só, era um rolo com 12 profetas. Para eles era um livro único, os 12. Depois eles tinham então a subdivisão que eles chamavam de escritos, perdão. Essa subdivisão dos escritos tinha 3 subdivisões. Eram os proféticos, os históricos e os 5 rolos. Por que 5 rolos? Porque eram 5 rolos pequenos realmente, mas que eram lidos em momentos específicos da vida religiosa judaica. Então aí nós tínhamos, por exemplo, o livro de Cantares, que era lido por ocasião da festa da Páscoa, uma festividade importante na cultura e religião judaica. Aí nós tínhamos o livro de Ruth, que era lido na festa de Pentecostes. Naturalmente, Ruth trata desse período, então é um livro muito propício para ler nessa festividade. Tínhamos o livro de Lamentações, que era lido no mês de Abib, que corresponde aproximadamente ao nosso mês de abril, para lembrarmos do cativeiro babilônico, do exílio de Israel. Tínhamos o livro de Eclesiastes, que era lido na festa dos tabernáculos, por ocasião das colheitas. E por fim, o livro de Esther, que era lido naturalmente na festa do Purim, que é estabelecida pelo próprio livro de Esther. Então esses eram os 5 rolos. O que eles chamavam de livros poéticos? Provérbios, Salmos e Jó.
E o que eles chamavam de livros históricos, sendo na Bíblia hebraica a última divisão da Bíblia hebraica. Eles chamavam de livros históricos. Daniel, para eles Daniel não era livro profético, era livro histórico. Eles chamavam de livros históricos Esdras, e aí, mais um detalhe, uma diferença da Bíblia deles para a nossa, porque Esdras e Neemias para eles era um único livro, era o livro de Esdras, e por fim, o último livro da Bíblia hebraica, Crônicas, que também era um único livro. Então observe, enquanto nós, cristãos evangélicos, dizemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, para eles diziam a Bíblia do Gênesis a Crônicas, porque a Bíblia deles começava em Gênesis e terminava em Crônicas. Isso é interessante porque, por exemplo, quando o Senhor Jesus, lá em Mateus 23, 35, está falando sobre o sangue inocente que foi derramado por Israel e que vai ser vingado, ele diz o seguinte, Mateus 23, 35: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Aí para nós, cristãos evangélicos brasileiros, parece que não faz muito sentido o que Jesus está falando. Mas ele está falando, tendo em vista a Bíblia hebraica. Onde é que está relatado o primeiro assassinato na Bíblia? Em Gênesis, o assassinato de Abel. E onde é que está relatado o assassinato de Zacarias, filho de Baraquias? Em Crônicas. Então Jesus está dizendo, todo o sangue inocente, desde Gênesis até Crônica, vai cair sobre vós. E eles entenderam a mensagem, porque Jesus tem aqui em mente a divisão da Bíblia hebraica, que difere da nossa Bíblia. Então por isso que a ordem, amados, ela não é importante em termos de inspiração. A ordem, ela é importante em termos de organização e de facilidade de manuseio. É importante, sim, você saber a ordem dos livros da Bíblia. Por quê? Porque quando o pregador vai ministrar a palavra e ele fala, vamos ler o livro de Apocalipse, fica fácil de achar. Se ele falar, vamos ler o livro de Salmos, também fica fácil, só pelo meio, fica fácil de achar. Agora, se ele diz que vai ler em Obadias, aí a gente começa a ver aquele barulho mais de folha na Bíblia, né? Procure, vai até Ageu e volta para Malaquias, e cadê Obadias? Sabe que na Bíblia tem Obadias, mas é um livro pequeno. Às vezes fica difícil para achar quem não tem o hábito de manusear e não conhece a ordem dos livros da Bíblia. Então essa ordem é importante sim decorar ela. Há quem diga que não vou decorar a ordem dos livros da Bíblia porque não traz edificação. Não traz edificação mesmo, mas ela lhe facilita o manuseio, ela agiliza o manuseio, facilita você encontrar o versículo, facilita você encontrar o capítulo. Aliás, a divisão entre capítulos e versículos também não é uma divisão inspirada. Então, quando você lê a Bíblia, tenha em mente que o escritor sagrado, ele não dividiu em versículos e capítulos. Ele escreveu o texto inteiro, até o final do livro. Muitas vezes você vai ver um versículo, pensando nesse versículo que parece que pertence ao anterior, ele pertence realmente, porque o texto foi escrito inteiro. A divisão em versículos e capítulos foi a posterior e foi simplesmente para facilitar a nossa organização. Ela não é uma divisão inspirada. O que é inspirado é a palavra que está, é o texto registrado. Isso é mensagem inspirada. Por isso que a nossa compreensão não pode se ater a versículos isolados. Por isso nós não podemos montar uma doutrina com base em um capítulo isolado, com base em um livro, em um versículo isolado. Porque essa divisão não é inspirada, é apenas para facilitar o nosso manuseio. Com relação, amados, os dois testamentos bíblicos, nós dividimos a Bíblia em Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento. E de novo, essa é uma divisão para fins de organização. Eu vejo muitas vezes alguns cristãos bem intencionados dizerem o seguinte: o Velho Testamento foi abolido. Vocês não já ouviram essa expressão? O Velho Testamento está abolido. Nós somos crentes neotestamentários. Ora, essa é uma interpretação equivocada de uma mensagem paulina que está registrada lá em 2 Coríntios, capítulo 3,
versículo 14. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele nos fala o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Amados, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, chamando de Velho Testamento, não é uma divisão, organização da Bíblia. O que ele está falando aqui é do Velho Testamento, no sentido de conserto, o velho pacto, o velho conserto, que é relatado na Bíblia, na divisão que nós chamamos Antigo ou Velho Testamento. Mas uma coisa não se confunde com a outra. Nos tempos do apóstolo Paulo não existia essa divisão que nós temos hoje na Bíblia de Velho e Novo Testamento. Eles chamam as Escrituras Sagradas de as Escrituras, a Palavra de Deus. E sim, o apóstolo Paulo também relatava o Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, como as Escrituras. Ele cita, por exemplo, Lucas, ele cita Mateus e diz que chama de as Escrituras, chama de a Palavra de Deus. Então, ele tinha consciência de que a Bíblia ainda estava sendo escrita. Ele não está se referindo aqui ao Velho Testamento como a coleção dos livros antigos, não é isso. O que ele está falando é velho conserto, aquele conserto de ter que sacrificar animais para receber perdão de pecados, aquele conserto de ter que ir ao templo de Jerusalém uma vez por ano, no dia da expiação, aquele conserto em que tinha um sacerdócio com indumentária, com incenso, aquele conserto foi abolido. Agora, o Antigo Testamento da Bíblia, com todos os seus princípios, com todas as suas mensagens, isso não está abolido, porque os princípios da Palavra de Deus são imutáveis. E a Bíblia só é Bíblia quando você a considera Antigo mais Novo Testamento. O Novo Testamento só existe porque está construído sobre a base do Antigo Testamento. Quando João Batista vê Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso seria uma expressão que não teria sentido algum, não houvesse todos os sacrifícios do Antigo Testamento baseados no Cordeiro. Então o Antigo Testamento é a base, é o pavimento sobre o qual se edifica o Novo Testamento. E o Novo Testamento é a explicação do Antigo. O que estava de forma oculta, velada no Antigo, está explícito no Novo Testamento. Mas a nossa Bíblia é composta dos dois. Aliás, o próprio Cristo Jesus em nenhum momento disse que veio para abolir o Antigo Testamento. Não. Ele fala, inclusive, lá em João 10:35, que a Escritura não pode ser anulada. Então, o que Cristo aboliu foi o antigo conserto, o antigo pacto, aquele baseado na circuncisão, baseado nos sacrifícios de animais. Isso está abolido. Os princípios que eles encerram, não. A gente realmente precisa continuar observando os princípios que estão registrados no Antigo Testamento e que estão explícitos no Novo Testamento. Isso é compreensão da Palavra de Deus. A gente não pode simplesmente, com base nesse versículo aqui isoladamente, desconsiderando o contexto em que o apóstolo Paulo está explicando, julgar que a metade da Bíblia está caducou, está inválida. Não é isso que o apóstolo está falando. Amém? A nossa Bíblia, ela divide pelos seguintes assuntos. A primeira parte são então o Pentateuco, ou a lei, 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos uma sequência com 12 livros históricos. Para você memorizar essa ordem, é importante que você rememorize a história de Israel. Porque você memorizando a história de Israel, você vai conseguir memorizar também a ordem dos livros, se é que já não fiz, né? Associe com a ordem da história de Israel. Após a morte de Moisés, o primeiro líder que continua guiando a nação de Israel é Josué. Portanto, o livro, depois da lei, o primeiro livro histórico começa com Josué. Depois de Josué,
nós vamos ter um outro período, depois da morte de Josué, onde Israel foi guiado por vários juízes. Então, que livro nós temos ali? Livro de Juízes. Depois dos juízes, nós vamos ter um período de transição para a monarquia, onde o grande expoente da monarquia é o rei Davi. A Bíblia nos ilustra, nos mostra isso. Então, a fronteira entre o período dos juízes e o período da monarquia, nós conhecemos a história da raiz de Jessé, o pai de Davi. Então, nós temos ali o livro de Ruth. Depois nós temos então a transição do período dos juízes para a monarquia. Quem foi o grande juiz de Israel, o último juiz de Israel? Samuel. Então nós temos primeiro o livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Depois já temos então o período da monarquia. Nós vamos ter o primeiro Reis, depois o segundo livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Depois nós vamos ter então o período do cativeiro babilônico. Israel é levado para a Babilônia, ou melhor, Judá é levado para a Babilônia, Israel teria levado o reino do norte para a Síria. E nós vamos ter o período então do retorno do exílio, da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução do templo, da reconstrução das muralhas. Que livro nós estamos falando? Neemias. Esdras e Neemias, exatamente. E por fim, o último livro histórico da Bíblia. Nós temos aquele período lá do Império Medo-Persa, onde uma grande rainha foi levantada pelas mãos de Deus e a instrumentalidade de Mardoqueu. Que livro nós temos então? Esther, isso. Então nós temos aí, memorizando a história de Israel, você vê que os livros históricos é fácil de você memorizar, localizá-los. Se é pedido para você localizar Juízes é depois, antes da monarquia, depois do período de Moisés, fica mais fácil de se localizar na Bíblia. Mas é óbvio que é bom nós decorarmos toda a ordem dos livros da Bíblia. Depois dos livros históricos, nós vamos ter os livros poéticos. E essa divisão da nossa Bíblia vai incluir aí o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Porque o livro de Jó, na nossa, é o primeiro, quando a Bíblia hebraica era o livro de Salmos. Porque Jó é um livro tanto histórico quanto poético. Observe que o livro de Jó ele começa com um histórico e ele termina sendo um livro histórico, mas no meio ele é um livro poético. Então ele é a fronteira entre os históricos e os poéticos. Depois nós temos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E se fosse uma divisão tão rígida, nós deveríamos ter também Lamentações, porque Lamentações é um livro poético. Mas não é uma divisão rígida, apenas para facilitar a organização. Quem é o autor de Lamentações? Jeremias, isso. Então, por ser Jeremias o autor do livro de Lamentações, ele é colocado junto com o livro de Jeremias e não junto com os livros poéticos. Essa é a organização que nós herdamos. Então, depois dos poéticos, nós temos os profetas, e aí que a coisa fica mais difícil de memorizar. Vamos primeiro para os profetas maiores, fica mais fácil de memorizar. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Correto? E aí vem os livros dos profetas menores. Bom, nós temos que os profetas menores, e essa divisão, menores e maiores, não é porque eles eram maiores em importância, maior em relevância no ministério ou em estatura física, não. É só o volume da obra. Eles escreveram menos do que os profetas chamados maiores. Fique bem claro isso. Como são 12 profetas menores, a dica que eu costumo dar é o seguinte: divida em grupos de 4. Memorizando em grupos de 4 profetas, fica mais fácil você memorizar toda a ordem. São 3 grupos de 4, começando em Oséias. Então você memoriza Oséias, Joel, Amós, Obadias. Depois nós vamos ter qual o segundo grupo? Começa em Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. 4 grupos, 4 livros, um grupo de 4 fica mais fácil de memorizar. Por fim, o último grupo de profetas, os profetas lá da reconstrução, começando com Sofonias.
Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Viu? Fica mais fácil. Dividindo em grupos de 4, 3 grupos de 4, memoriza os grupos de 4, você memoriza todos os profetas menores. Aí não vai ter dificuldade para descobrir Obadias na Bíblia. Você vai ver, se esse é naquele primeiro grupo, no segundo grupo ou no terceiro grupo. Fica mais fácil localizar. Depois o Novo Testamento, a gente fala daqui a pouco, é mais fácil também de memorizar. Então essa é a ordem dos livros da nossa Bíblia. Como é que foi a canonicidade, a formação do cânon do Antigo Testamento? Amados, o primeiro livro, já falamos, Moisés. A Bíblia fala que Moisés escreveu esse livro e que pôs o testemunho na arca do concerto do Senhor. Nós sabemos que na arca foi as tábuas da lei, mas a Bíblia dá essa noção de que o livro todo da lei tenha sido colocado pelo menos junto ao tabernáculo, junto ao ministério levítico, junto ao ministério sacerdotal, sendo os próprios levitas os encarregados de cuidarem e preservarem aquele livro sagrado. Quando Josué assume a liderança de Israel, lá em Josué, capítulo 24, versículo 26, nos diz que Josué também escreveu um livro, narrando a história. Ora, se Josué, que era o líder, sucessor de Moisés, escreveu um livro, e Israel, que era o povo sendo liderado por ele, tinha noção disso, fica quase que automático a aceitação de que aquela obra de Josué também era uma obra que merecia a mesma reverência, o mesmo apreço que a obra que o líder anterior produziu. Depois de Josué, nós vamos ter um outro homem de Deus cujo ministério foi notável em Israel, reconhecido por Israel, e que fez a transição entre o período dos juízes e a monarquia, Samuel. A Bíblia diz que Samuel também escreveu um livro, Samuel capítulo 10, versículo 25, e diz que ele colocou esse livro diante do Senhor, que nos dá a entender que Samuel, ao produzir a sua obra, tenha ido também ao templo onde já estava a coleção de livros com os certos inspirados e a disponibilizado ali para ser preservado. Não sabemos quem é o autor do livro dos juízes. Talvez o próprio Samuel, com base em relatos antigos, tenha elaborado essa obra, bem como o início do seu próprio livro. A sua obra, com certeza, foi completada depois da sua morte por outros que prosseguiram esse ministério de escrita e registro da história judaica. Lembre-se que quando eles estavam escrevendo, eles não tinham em mente, nós vamos escrever uma Bíblia para que daqui a 2000 anos o povo cristão vai usar. Não era isso. Eles estavam escrevendo, cada um com o seu objetivo. Por exemplo, os livros históricos registrarem a história da nação. Deus é que estava por trás deles, controlando para que essa obra chegasse até nós da forma como que chegou. Eles estavam escrevendo com os seus objetivos próprios. Depois nós temos o livro de Reis, que também é um escritor anônimo, livro de Crônicas, que também é um escritor anônimo, porém, há uma dica que nos permite identificar que Esdras seja o provável autor do livro de Crônicas, muito provavelmente com base em escritos antigos, como inclusive o livro de Reis. Por quê? Se você observar os últimos 2 versículos do livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, vai notar que eles são idênticos aos 2 primeiros versículos de Esdras. Então isso pode ser uma marca do escritor para mostrar que aquela obra é a continuação da obra anterior. Como nós sabemos que o livro de Esdras é a autoria dele, é provável que ele também tenha escrito o livro de Crônicas, até porque os versículos são idênticos. Pode conferir na sua Bíblia, você vai notar isso. Esdras era, a Bíblia nos relata, lá em Esdras capítulo 7, versículos 10 e 14, que era um escriba versado nas Escrituras Sagradas, amante das Escrituras Sagradas, um homem muito dedicado ao ensino, ao estudo das Sagradas Escrituras. Inclusive, o seu líder disse para ele: contigo está o livro da lei do teu Deus. Então ele tinha essa posse, esse cuidado com a Bíblia Sagrada.
se tornando também um homem cujo ministério Israel reconhecia como usado por Deus. Os profetas dispensam qualquer comentários, porque eles mesmos normalmente assinam as próprias obras, então fica fácil saber quem escreveu, por que escreveu, e que também eram pessoas reconhecidas por Deus e pelo povo, muitos pelo menos foram reconhecidos como portadores de uma mensagem da parte de Deus. E assim o cânon hebraico foi sendo formado. Agora, essa ideia de cânon, de registro, de lista aprovada, quando é que foi realmente determinada, finalizada? Estes são os livros inspirados. Historicamente falando, nós vamos ver que o cânon sagrado do Antigo Testamento foi feito por uma seleção de rabinos, liderados pelo rabino Yoram ben Zakkai, em Jana, atual Jaffa, na Palestina, em 90 depois de Cristo. Eu vejo que foi só na nossa era, depois de Cristo, que eles formalizaram. Estes são os livros sagrados. Isso não significa que antes esses livros já não eram aceitos. O cânon é apenas o reconhecimento, a oficialização daquilo que já era aceito por todos antes disso. Tanto que, por exemplo, nós temos Filo, um dos grandes escritores judaicos, lá do ano 30 a.C., em que ele cita todo o Antigo Testamento, mostrando que aqueles eram os livros inspirados e aceitos. Flávio Josefo, conhecido escritor judeu, que procurou relatar toda a história de Israel, começando lá na criação até o período das guerras com os romanos, que é contemporâneo inclusive do apóstolo Paulo, porque ele nasceu no ano 37, no ano 100 depois de Cristo. Ele relata tanto a história judaica, quanto cita que os livros inspirados, reconhecidos por eles, judeus, e ele era um fariseu, eram 22. Ora, 22, nós temos 39, mas se você juntar os 12 profetas no livro, juntar Reis no livro, Crônicas no livro, Samuel no livro, você vai ver que os livros se tornam 24. Então, pelo menos tem 2 livros, aliás, é a única vez que 24 é igual a 39, né? Quando a gente compara a Bíblia hebraica com a nossa, que tem 39 livros, eles têm 24, são os mesmos. Então 24 é igual a 39 nesse caso. Mas José diz que são 22, porque tem 2 livros do Antigo Testamento que ficou difícil o reconhecimento como inspirados pelos judeus mais ortodoxos, que é o caso de Flávio José, mais fariseu. Quais são eles? O livro de Esther. Por quê? Porque Esther não tem o nome de Deus. Você pode ler o livro inteiro, você vai ver que não tem Deus ali, não fala Deus, mas a história mostra que é Deus agindo, mas a palavra Deus você não encontra em Esther. Por isso os judeus mais ortodoxos tinham resistência para aceitar Esther como um livro inspirado. Eles aceitavam como um livro histórico, mas diziam, como é que vai ser inspirado por Deus se não tem o nome de Deus aí? E o outro livro que gerava alguma controvérsia era o livro de Jó. Por quê? Porque se você observar, Jó não é judeu. Jó é um livro do período patriarcal. Ele mora na terra de Uz. Ele não é de Israel. Então, como ele está escrevendo a história dos judeus, a história dos hebreus, perdão, Jó não é um hebreu desse ponto de vista. Mas ali o livro é inspirado, a mensagem é divina. Deus revela a Jó, mas para ele, do ponto de vista de escrever a história dos hebreus, 22 eram questionáveis. Jó e Esther pairavam alguma dúvida. Então observe que o cânon em si já estava formado. Agora a oficialização dele é que se dá no ano 90 depois de Cristo. O mesmo nós podemos dizer com o Novo Testamento. Tá? Os livros do Novo Testamento também, para serem reconhecidos como canônicos, inspirados, palavras de Deus, atenderam às 3 pilares que os livros do Antigo Testamento atenderam. Quais foram? Expressão divina, reconhecimento do povo de Deus e preservação do povo de Deus ao longo dos séculos. A nossa divisão do Novo Testamento, para fins de organização, ela começa com os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois nós temos um único livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E depois nós temos as epístolas.
As epístolas podemos subdividi-las em epístolas paulinas, epístolas gerais. Entre as epístolas paulinas, nós podemos fazer mais uma divisão, que é as epístolas às igrejas, começando com Romanos, primeira epístola a Coríntios, segunda epístola a Coríntios, Gálatas, depois Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira epístola a Tessalonicenses, segunda epístola a Tessalonicenses, e depois epístolas de Paulo a indivíduos. E aí nós temos primeira epístola a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, Tito, epístola a Filemão. Finalizamos aí nas epístolas paulinas. Depois entramos no grupo das epístolas gerais, começando com a epístola aos Hebreus, que é uma das que até hoje não sabemos quem é o autor, nós reconhecemos como inspirada a palavra de Deus. Depois nós vamos ter epístola de outros apóstolos, como Tiago, Pedro, primeira e segunda epístola, João, primeira e segunda epístola, Judas. Por fim, a última divisão da Bíblia, nossa, do Novo Testamento, que é o livro da revelação, o livro da profecia, que é o livro do Apocalipse, o Apocalipse de João. Essa é a nossa divisão por assuntos, por organização. De novo, só para ressaltar que essa divisão não influencia na palavra em si ser inspirada. Você pode alterar a ordem que a Bíblia vai mostrar na Bíblia. A palavra de Deus infalível e errante e perfeita, a revelação de Deus aos homens. Há, por exemplo, nos dias de hoje, alguns aplicativos para smartphones que contêm a Bíblia Sagrada e que, para facilitar o uso e o manuseio do usuário, eles ordenam os livros em ordem alfabética. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Primeiro, porque eu acho que deixa o leitor da Bíblia bastante preguiçoso, né? Vai por ordem alfabética ali e já vê o versículo que quer. Segundo, porque eu realmente gosto de manusear a Bíblia Sagrada assim como nós recebemos em papel mesmo, impresso. Para a gente ter o domínio dela é mais fácil, para mim pelo menos particularmente, é mais fácil de manusear e de estudar. Mas é claro que ter um aplicativo de smartphone, um smartphone com a Bíblia Sagrada é útil, por você não está na igreja, não está em casa, quer buscar um versículo, para pesquisar é muito fácil, facilita também para criar um plano de leitura da Bíblia. Há alguns que inclusive disponibilizam em áudio, você pode estar dirigindo, trabalhando e escutando a leitura da Bíblia Sagrada. Não tem nada contra os smartphones, os aplicativos para smartphones, mas entendo que nós como cristãos não devemos perder o saudável hábito de trazermos a nossa Bíblia impressa, de estudarmos a nossa Bíblia impressa e de examinarmos ela, comparando, examinando, estudando a Bíblia impressa mesmo. Por isso a ordem não tem nenhuma influência. Como é que funcionou então a formação da Bíblia Sagrada no tocante ao Novo Testamento? Os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento foram as epístolas. O primeiro livro a ser escrito foi a Epístola aos Tessalonicenses, que se tem história nos registros. Então, uma epístola é uma carta de alguém para uma igreja, é uma carta de alguém para uma outra pessoa. Se nós recebemos hoje, por exemplo, uma carta aqui no distrito Bairro Fátima, escrita pelo pastor Joel Wish, a carta fosse lida no púlpito, a igreja que ouviu a carta lida, a igreja que teve acesso à carta, pode ratificar, pode legitimar que essa carta realmente foi escrita pelo pastor Joel. Ele encaminhou para nós lá no Bairro Fátima. Eu estava no culto quando foi lida. Então, esse processo de legitimação, a igreja destinatária era muito importante para legitimar e dizer realmente essa foi uma carta escrita do apóstolo Paulo para nós. E essa carta foi preservada, passada de geração em geração, e nós recebemos até os nossos dias de hoje como cartas legítimas, escritas pelos apóstolos do Senhor, realmente legitimadas, reconhecidas. Os evangelhos, de igual forma, foram escritos para serem cartas circulares, para serem livros que circulassem entre o povo.
O Evangelho de Lucas, por exemplo, ele é uma epístola, porque ele foi escrito especificamente para um homem, Teófilo, um homem muito ilustre, provavelmente romano. Lucas fez uma baita uma pesquisa, produziu um livro para ganhar uma alma, para ganhar um homem, Teófilo, para o Senhor Jesus. Então, naturalmente, tem o mesmo efeito de uma epístola, para poder ser validado por quem recebeu e preservado por quem herdou aquele trabalho. O livro do Apocalipse, se os irmãos observarem bem, vão notar que Apocalipse também é uma espécie de epístola. Porque quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, o que Jesus diz a João? Ele diz: o que eu te mostro, tu escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. E também ele descortina toda aquela revelação. Então, o Apocalipse também é uma espécie de epístola, onde João, o apóstolo amado do Senhor, escreve, e ele escreve para as igrejas da Ásia, cuja capital era Éfeso, cidade onde ele, segundo a história eclesiástica, pastoreou até a sua morte. Então, João está escrevendo um livro para as igrejas que estão vinculadas à sua congregação, a igreja onde ele pastoreia. Então fica fácil de nós conhecermos e identificarmos que esses livros foram preservados, foram legitimados por aquele povo. Mas, como se isso não fosse suficiente, Deus tomou o cuidado de nos fornecer ainda mais evidências. Quando a gente pega os escritos dos chamados pais da igreja, a geração imediatamente após a geração apostólica, pessoas que eram muitas vezes crianças enquanto os apóstolos estavam entre nós, ou que nasceram e pegaram a geração subsequente, homens de Deus que marcaram aquela época. Se nós juntássemos os escritos desses apóstolos, desses pais apostólicos, a quantidade de vezes, irmãos, que eles citam os livros do Novo Testamento é tão grande, mas tão grande, que a gente pode inclusive reconstituir o Novo Testamento a partir das citações dele. Você vê o cuidado que eles tinham de embasar aquilo que eles estavam pregando na Bíblia Sagrada, da forma extensa em que eles citavam a Bíblia Sagrada. Isso permite, através de pesquisa, que a gente compare a citação deles e verifique que o texto que nos foi transmitido realmente é legítimo. Alguns pais da igreja, daquele período, aqui fizeram essas citações, como eu estou falando. Clemente, 95 depois de Cristo, Policarpo, 110 depois de Cristo, Inácio de Antioquia, 110 depois de Cristo, Justino, mártir, 140 depois de Cristo, Irineu, 130, Orígenes, 135 e outros. Se juntar só esses que eu citei, já dá para reconstituir todo o Novo Testamento. Além disso, nós cristãos, também temos o nosso Flávio José, um homem de Deus que no século IV resolveu escrever toda a história eclesiástica, começando em Jesus e chegando até os seus dias na época de Constantino. Eu estou falando de Eusébio de Cesareia, homem que escreveu toda a história eclesiástica, relatando o período a partir da era pós-apostólica até a chegada de Constantino, que era o período que ele vivia, com base, claro, em escritos antigos e em relatos que ele recebeu. Esse homem de Deus, Eusébio de Cesareia, ele faz também um cano do Novo Testamento, exatamente como José fez. Aliás, ele era admirador de José, ele cita José várias vezes na sua obra. E ele também diz que quais os livros, naquele tempo, eram incontestáveis como legítimos. E ele relaciona com os livros que nós estamos tendo na nossa Bíblia hoje. Algumas epístolas da nossa Bíblia, ele não diz que são falsas, mas ele diz que restavam alguma controvérsia naquele período dele. Quais eram os livros que ele aponta? A epístola de Judas, a epístola de Tiago, a segunda epístola de Pedro e a segunda e terceira epístola de João e a epístola aos Hebreus. Os demais, ele diz que não há nenhuma controvérsia no nosso tempo. Todos os autores antigos são unânimes em aceitar como são obras realmente produzidas por quem disse que são produzidas e são legítimas. Essas epístolas que eu citei, ele diz, nessas reais está uma controvérsia para saber se realmente foi o autor ou se foi alguém que escreveu em nome dele.
mas o conteúdo em si é inspirado, sim, é reconhecido como inspirado e proveitoso para a cristandade. Além disso, no ano 170 depois de Cristo, ou seja, 70 anos após a finalização da Bíblia Sagrada, foi produzido um manuscrito que hoje é conhecido como fragmento muratório, ou fragmento muratório, onde estava relacionado quais livros da igreja da época, 170 depois de Cristo, ou seja, antes de Eusébio, aceitavam ele como legítimos. Esse fragmento foi descoberto há pouco tempo atrás e está até hoje na Biblioteca Ambrosiana de Milão, na Itália. Nesse fragmento nós temos a exata lista dos livros do nosso Novo Testamento. Então, irmãos, historicamente, a evidência bíblica nos mostra que esses livros foram reconhecidos como inspirados, aceitos, reconhecidos pela igreja, legítimos e preservados ao longo do tempo. Essa é a Bíblia que nós temos em nossa mão. Formalmente, quando é que o cânon do Novo Testamento e então fechando o cânon da Bíblia foi finalizado? Só no século IV, 397 depois de Cristo, em Carta, um concílio formalizou. Este é o cânon sagrado. Com relação à línguas em que foram escritas, nós vemos que o Antigo Testamento foi escrito na sua maioria absoluta em hebraico, com pequenas passagens em aramaico, que era o idioma dos povos que conquistaram Israel, a Babilônia, e o Novo Testamento foi escrito praticamente a sua totalidade em grego, com exceção de Mateus, que até hoje não sabemos qual é o idioma original do manuscrito autógrafo, porque diz a história eclesiástica que Mateus escreveu na sua língua materna. Se era a língua materna, pode ter sido tanto o hebraico, que era a língua do Antigo Testamento, quanto o aramaico, que era a língua falada por eles, inclusive por Jesus. A Bíblia está cheia de expressões em aramaico, como Tabita, Cumi, Efatá, Eloi, Eloi, Lama, Sabactani, são expressões aramaicas. Esse era o idioma que Jesus falava e o idioma que eles falavam também. Então pode ter sido que originalmente o livro de Mateus tenha sido escrito em aramaico, mas os demais todos foram escritos em grego e depois as traduções se seguiram e chegaram até nós hoje.